Olá a todos, boa noite. A gente, como de praxe, daqui 5 minutos vai dar início à live dos resultados de setembro de 25. Então vamos só aguardar os 5 minutinhos aqui e a gente já começa. Pessoal, boa noite. A gente vai dar início agora à live de resultados. Então, como de praxe, a gente vai passar pelos comentários da gestão, falar um pouco sobre as operações e depois a gente abre para as perguntas, tá? Boa noite, todo mundo. Vamos começar a live aí, Bruninho. Ótimo, gente. Primeiro, boa noite a todos. Fazer algumas menções aí a respeito apesar de ser o relatório de setembro, falar também um pouquinho dos dividendos de outubro. Acho que a principal notícia que a gente tem para falar é que a gente teve o IPCA negativo do mês de agosto. Boa parte dos nossos CRIs são M-2, ou seja, contabilizam o IPCA de 2 meses atrás. É, e
boa parte deles também com proteção contra IPCA negativo, mas não altera o fato de que, no melhor dos casos, o IPCA foi zero, né, para fins de contabilidade aqui do fundo. Eu já tinha alertado isso na live anterior, porque, enfim, o IPCA já tinha saído e a gente tem os CRIs indexados a 2 meses M-2, né? Então, que isso era uma possibilidade, enfim. Então, isso, os dividendos não têm a ver com saúde do fundo, piora de quadro de saúde dos ativos e tudo mais. Então, fazendo só essa ressalva aí no início da live, porque eu sei que vai ser perguntado aí mais para frente, então já deixar isso respondido de antemão, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as operações. A gente começa aqui falando sobre Mara Vista, lembrando que Mara Vista também tem outros dois nomes no relatório, que é o CRI Exato e o CRI Vitória Brasil. Então, são três operações, mas que diz respeito ao mesmo incorporador. São dois empreendimentos, na verdade, são três empreendimentos que são feitos o financiamento, apesar de o Mara Vista ser o maior deles disparado, tá? Só lembrando do que se trata essa operação, é uma operação de incorporação no Sergipe, Mara Vista e o Morada do Lago, que são dois empreendimentos, ficam na capital, em Aracaju, e o outro empreendimento, que é o que está o CRI Vitória Brasil, fica numa cidade chamada Itabaiana, tá? Mais ou menos 2 horas da capital. O Vitória Brasil e o Morada são duas incorporações horizontais, então é um loteamento de casa. E o Mara Vista, ele é um mix entre casas e apartamentos, né, prédios. O Mara Vista, ele é um empreendimento com a maior volumetria de todos. É um empreendimento que tem 8 fases. A gente já tem a primeira fase entregue e a segunda fase em andamento, tá? A gente tinha gasto bastante tempo com auditorias de obra. A gente concluiu elas ainda com algumas análises que precisam ser feitas, alguns refinos que precisam ser feitos para ver se existe alguns pontos de melhoria, mas no contexto geral tá posto, tá? Tem um pequeno estouro, uma distorção do custo original versus custo atual, em linha também com a própria inflação, e ainda uma apuração final para ver se existe algum tipo de otimização que precisa ser feito lá. O empreendimento lá, eles seguem acontecendo obra de forma lenta, porque, de novo, ali é o caixa que a gente tem da própria operação, ele é usado para fazer os financiamentos. E a gente está agora em negociações com o próprio incorporador para ter uma gestão muito maior em obra, ou seja, está participando muito mais dessa gestão minuciosa e detalhista que a gente adotou para as outras obras que têm funcionado super bem, mas isso necessariamente passa por uma negociação. Então, até lá, a gente tem as obras ainda acontecendo num ritmo muito tímido, para a gente poder entender se essa negociação vai ser frutífera ou não, tá? Em função do estouro que houve e também do atraso de obras e tudo mais, essa operação se faz necessário um aumento de garantias e colaterais que também está sendo negociado com o incorporador. A gente espera trazer essas informações ao longo dos próximos meses, talvez antes do final do ano, talvez isso acabe escorregando para o ano que vem, a ver, tá? O CRI Barbosa, que era um CRI que também estava sendo já aventado a entrada de um novo investidor, isso aconteceu ainda no mês de setembro. Perdão, nos finalmente de setembro a gente ainda não tinha isso concluído, mas logo na virada do mês, em outubro, isso aconteceu. O canteiro de obra já está retornando às atividades. A gente já teve um aporte de 8 milhões de reais e temos aportes aí agora mensais que vão acontecer, tanto do investidor quanto do próprio fundo aqui do RPR, para a gente concluir essa obra. É uma obra com uma expectativa de conclusão de 12 meses, então é uma obra que deveria se concluir em outubro de 26, tá?
e os desligamentos acontecendo ali nos meses subsequentes, ou seja, ainda alguma coisa em 26, provavelmente a maioria em 27. Isso sem uma degradação maior no quadro macroeconômico, e se tiver uma melhora, obviamente, isso tende a ser mais dentro do ano de 26 do que do 27. A obra está sendo conduzida por uma companhia, perdão, não conduzida, mas está sendo acompanhada por uma equipe de engenharia bastante sênior, com in loco, então engenheiro contratado pelo próprio fundo que está morando em Varginha, que tem participado da execução dessa obra 24/7, tá? Então, com apoio total aqui da gestão do fundo. Em função, mudando o tópico aqui, falando um pouco de Paula. De Paula foi um empreendimento que a gente não conseguiu fazer uma negociação com o incorporador, nos moldes que a gente tinha aventado. Incorporador difícil, conversa muito complexa ali, infelizmente não funcionou. Então a gente está partindo para uma execução e, de novo, somos garantias fiduciárias lá. Então, para quem não entende, são garantias que são extra concursais, não estão sujeitas a um movimento de falência, a um movimento de recuperação judicial. Então, aqui é um tema que vai ser muito mais tratado pelos advogados daqui para frente, do que pela própria gestão do time de operações aqui. Dito isso, já existe os próprios condôminos se organizando para poder seguir em frente com as incorporações, cuja a gente tem contato aí para poder participar da melhor forma possível, tá? Lembrando aqui, são duas obras, uma que fica em Itaquera, zona leste de São Paulo, outra que fica nas proximidades da Moca, também zona leste de São Paulo. O empreendimento da Moca é um empreendimento mais alto padrão, apartamentos acima de 1 milhão, e o empreendimento de Itaquera é um empreendimento de baixo padrão. Isso requer aí uma dose mais complexa de negociação, porque envolve dois condomínios, dois perfis diferentes, mas a gente entende que aqui existe um caminho, pelo menos as conversas iniciais com os próprios compradores têm sido uma boa conversa, né? O fundo possui aproximadamente 5 milhões em reserva de caixa para aporte nas obras, então isso também é uma pergunta que vem de forma recorrente no RI. Então, esses 5 milhões de reais, fora os caixa que a gente tem colocado nas obras mês a mês, esses 5 milhões eles estão lá de excedente, por enquanto, e não é um excedente sem estar pensado, né? A gente tem ainda obras que precisam do nosso aporte, mas que eventualmente não precisam ser feitos os aportes imediatamente. Dá para a gente fazer os aportes conforme a obra vai andando. Então, esse caixa ele é, de certa forma, um caixa comprometido para as obras que estão em andamento, tá? Sobre Terras Altas, a gente teve a conclusão da fase 1, e daí deixa eu fazer também uma ressalva aqui. Quando eu digo conclusão da fase 1, não é a conclusão definitiva com o termo de verificação de obra, que é o documento onde a gente pode ter 100% da conclusão, ou seja, a incorporação ou o loteamento foi entregue, né? Aqui foi as obras entregues, e agora a gente tem um trâmite burocrático com a prefeitura e as concessionárias locais para poder fazer ligamento de água, de luz, e a própria prefeitura poder fazer a vistoria de obra para poder dar o termo de entrega, né? A obra 2 segue acontecendo. É uma obra que ainda leva por volta de 6 meses para serem concluídos, tá? Então, de 6 meses a 9 meses, perdão, deixa eu fazer aqui deixar uma margem de segurança, mas é entre 6 e 9 meses. Obra de loteamento é muito sujeito a tempo, então às vezes chove, às vezes isso posterga bastante, né, a entrega do empreendimento. Então, entre 6 e 9 meses. E que com isso, a gente encerra os aportes em Terras Altas. A gente tinha a terceira fase lançada e vendida, e a gente conseguiu fazer uma negociação com os compradores para poder migrá-los da terceira fase para fase 2, que a gente ainda tinha bastante estoque, que era mais inteligente para todo mundo,
ou seja, quem comprou a fase 3 vai ter seu imóvel agora na fase 2, o que é uma entrega, por óbvio, mais rápida. E para nós, como credores aqui ou como participantes aqui de alguma maneira, financiadores da operação, a gente estanca ali a necessidade de fazer mais investimentos na fase 3 e 4, até porque a gente ainda tem bastante lote para ser vendido dentro da fase 1 e 2. Então, tem um esforço comercial que precisa ser feito para justificar a venda da fase 3. Por isso que a gente foi por essa linha, tá? As considerações macro aqui, enfim, acho que a gente teve cupom ontem em reunião, manteve a taxa de juros em 15, ainda um tom de manutenção, de manter a Selic, né, nesses patamares. Obviamente, vocês já devem ter escutado isso de várias fontes, o cenário de 15% de Selic é um cenário preocupante, né? A gente tem um pouco capital circulando e os custos de financiamento são extremamente altos e colocam pressão de caixa nas companhias ou nos próprios consumidores. Normalmente tudo é atrelado a FDI, de alguma maneira, e o governo está tentando forçar que esse IPCA fique dentro da meta que a gente ainda não conseguiu colocar. Na minha visão, aí é uma opinião puramente minha, talvez o governo esteja sendo excessivamente zeloso para tentar esse combate à inflação, de que, de certa forma, ela já vem sendo controlada por algum tempo, né? A gente teve a queda do dólar, que parece que se estabilizou ali na faixa entre 5,30 e 5,40, o que gerou essas deflações consequentemente, em tese, um câmbio um pouco mais um câmbio um pouco mais controlado, que coloca um controle maior na inflação. Os Estados Unidos ele já teve a diminuição da taxa de juros, que a gente achou que poderia dar um repique em algum tipo de inflação, mas não foi isso que a gente percebeu. Então, o cenário macro, acho que diria que segue dessa forma, ainda bastante desafiador, mas nada diferente do que a gente já passou nos últimos meses aí. É, aqui um pouquinho dos quadros, tá? Que a gente normalmente faz nas nossas apresentações. O de Paula é um que a gente vai acabar tirando desse quadro, a não ser que alguma coisa mude, porque de fato a gente aqui não está vendo horizonte para manter ele e vai se mostrar muito mais um cenário de execução do que de recuperação. O Terras Altas teve um aporte de R$ 555 mil, tem um aporte remanescente de 2.400, que está muito mais relacionado à fase 2, como eu mencionei. Há alguma coisa que com certeza é fase 1, que tem sempre alguns custos burocráticos que precisam ser pagos, normalmente guias de imposto, guias de ligação das concessionárias, enfim. Então, tem ainda 2,5 milhões que vai ser desembolsado nesses 6 a 9 meses aí, como eu havia comentado. Paulo Afonso, a gente tem colocado o recurso necessário, mas é ainda uma obra que tem alguns ajustes que precisam ser feitos do ponto de vista de engenharia para a gente poder voltar a fazer um aporte maior para encerrar ela e tirar finalmente ela daqui. Nova Souza, a gente já tinha atualizado o orçamento do último relatório, que estava em 1 milhão e pouco para 2,2 milhões. Esse é o orçamento final que a gente recebeu da construtora que vai fazer o recapeamento ou fazer o asfaltamento da via principal da cidade até o loteamento. A gente entende que isso aumenta o valor, agrega valor e facilita a venda. E o Barbosa, a gente vai começar a fazer os aportes da Urca a partir de agora, mas a gente vai começar já a colocar aqui que o aporte remanescente aqui vai começar a diminuir a partir do próximo relatório. Tá? Lembrando que esse é o relatório de setembro, tá? Então até setembro a gente não tinha desembolso, mas agora em outubro a gente passou a ter, então esses números vão diminuir. E Riacho Doce, a gente ainda está em conversas com o incorporador para encontrar uma fórmula de equacionar essa necessidade de aporte, que já tem um investidor que sinalizou o aporte de 4 milhões,
mas obviamente ele precisa ser feito em conjunto com a Urca, porque senão perde o sentido, e para a gente fazer o aporte a gente precisa terminar as nossas negociações aqui, tá? Bruno, acho que é isso. Podemos ir para o Q&A aí. Abrir para perguntas, né? Pessoal, bom, então agora nos próximos 20 minutos eu vou trazer aqui algumas perguntas do chat. Eu vou começar, na verdade, por uma pergunta que a gente recebeu no e-mail, e eu prometi trazer aqui para a live do Rodrigo, né, que sempre manda. Ele pediu para que a gente falasse um pouco como que está a situação final de obra do Nilo e o Abitse, mencionar prazos. Tá. E, O, bom, pode. o Nilo é a obra que a gente já fez, todos os aportes, tá? Ela está em vias de. A gente já teve a visita da Secretaria do Meio Ambiente, dando o documento formal de que cumprimos, o empreendimento cumpriu as necessidades para poder a Secretaria entregar de o termo de que está tudo ok, tá? É, Agora a gente espera a visita do Corpo de Bombeiros para poder tirar o alvará do AVCB, né, que é o alvará do Corpo de Bombeiros, para a gente poder dar a entrada no Habite, tá? Ligações de água e esgoto barra energia já foram concluídas, é um empreendimento aqui em São Paulo, então é a Sabesp e a Enel, tá? Ambas já está tudo feito. A obra civil está concluída, tem detalhes de perfumaria, como algumas coisas de luminária da área comum que precisam ser ainda instaladas, gradil de piscina, coisas bem pequenas, que independem isso não tem a ver com a BITS, mas que está sendo feito em paralelo. E o Abitse sendo tirado, a gente consegue dar entrada no RGI lá para poder instaurar a assembleia de início do condomínio e, enfim, entregar definitivamente o empreendimento. A gente entra agora numa zona um pouco difícil de prever prazos de maneira objetiva, porque estamos tratando aqui com terceiros, e terceiros aqui é Corpo de Bombeiros e Prefeitura. Então, isso tem um ritmo que a gente não controla. Mas dito isso, a expectativa é que a gente dê entrada no Habite ainda no mês de novembro, ou seja, que a gente tenha a visita do Corpo de Bombeiros, tenha todos os juntamentos de documentos para poder pedir à prefeitura o Habite, tá? E daí eles têm um prazo para poder fazer essa visita, que é um prazo não é um prazo formal, é simplesmente um prazo administrativo que eles passam para a gente, que permitiria, se tudo der certo, a gente ter um condomínio sendo concluído, entregue com tudo registrado no RG, inclusive e início da Assembleia, em dezembro, tá? Isso se tudo der certo, senão isso vai acabar escorregando para o ano que vem. Lembrando que dezembro e janeiro são meses de difíceis, tem as festas de fim de ano, enfim. Mas a expectativa aqui é que a gente consiga fazer isso dentro do mês de dezembro, do ano de 2025, mas realisticamente talvez isso escorregue para janeiro, tá? E daí a gente tem, talvez como data limite aqui para todo mundo estar confortável, 31 de janeiro aí para poder ter tudo formalizado e as pessoas podendo receber os apartamentos para poder ir morar, tá? Então isso é Nilo. Próximo tópico aqui que ele trouxe sobre Mariana Maria. Estive na obra semana passada e percebi uma torre bem mais adiantada que a outra. Há a ideia de pedir o habite dessa torre num primeiro momento, lembrando que lá já existe uma torre habitada. Tá? Vamos lá. A gente, de fato, são duas torres, né? É um complexo de prédios, então tem duas torres que já foram entregues e duas torres que vão ser entregues agora. Uma já estava bem mais avançada, a outra estava mais para trás. Agora todas elas estão seguindo um ritmo de obra mais acelerado aí, que a gente já tem os recursos dos investidores lá para finalizar a obra. Tem o Habite, né? Em tese, ele é o documento que a você permite que a pessoa habite o apartamento, né? Então, esse é o documento onde a prefeitura fala, ó, pode habitar, tá entregue, etc. Ainda não necessariamente como diz o memorial de incorporação, como foi vendido o apartamento, mas do ponto de vista funcional, se ele está habitado ou não.
quando tem uma obra que está dentro do mesmo, né, do mesmo complexo, a tendência, daí aqui eu confesso para você que eu não tenho a resposta final para te dar, mas é que não, que a prefeitura não dá o habite parcial, tá? É diferente de você ter, como a gente, apesar de ter um complexo de condomínio, ele foi incorporado em de dois momentos diferentes, em duas matrículas, dois RGs diferentes, né? Dois registros de incorporação, RI, perdão, dois RIs diferentes. Então, esse RI, ele está juntado nessas duas torres. O habite parcial é um negócio muito raro de acontecer em incorporação, não acho que vai acontecer isso, tá? Mas não é uma resposta definitiva. Aqui, resposta final, eu vou verificar isso e pedir para a Bruna te responder isso por e-mail. Perfeito. Próxima pergunta aqui, agora vindo para o chat, começando pelo chat. O Anderson está fazendo uma pergunta que é bem recorrente, acho que vale falar aqui. Por que que a receita era acima de 12 milhões e agora está na casa dos 5 milhões? Para onde está indo essa diferença? Tá? Eu sempre falo bastante aqui que a gente tem uma parte da receita que acaba não subindo mais para o fundo, que a gente mantém nas operações embaixo, então isso não é receita distribuível para o fundo. Então, aqui, por exemplo, nessa planilha que está na tela, tem 2 milhões e 600 mil reais que ficaram nas próprias operações, tá? Então, isso o fundo acaba nem vendo isso. Então, aqui a gente já teria uma queda de 2 milhões e 600 dos 12 milhões que você estava mencionando. Fora isso, a gente hoje tem, em vez de distribuído que a gente chama de competência, a gente tem optado por distribuição caixa. Então, operações que não geram caixa, por exemplo, ó, todas as incorporações aqui que vocês estão vendo na tela, de Paula, Maravista, Barbosa, Riacho Doce, como eles não geram caixa, a gente opta por não usar o resultado das outras operações para fazer a distribuição por competência, a gente tem restringido a distribuição caixa. Então, tudo que vocês estão vendo de distribuição é a distribuição possível dos CRIs ou das operações que estão pagando, né, que estão com a recorrência de pagamento. Então, é por isso que caiu de 12 para 5, tá, Anderson? Próxima pergunta aqui, o Olavo está perguntando qual o valor do caixa do fundo atualmente. É os 5 milhões, eu falei no início da nossa live, tem 5 milhões de reais em caixa, mas esse caixa é um caixa que não está lá como um caixa livre, ele é um caixa que em algum momento ele vai ser chamado para conclusão de obras aqui, tá? Perfeito. Pergunta do Gil aqui, ele pediu mais detalhes sobre a real situação do Five Senses, que teve uma Tá. assembleia aprovando carência até o fim do ano. Boa pergunta, Gil. O Five Senses é um empreendimento de multipropriedade em Porto Nacional, que é um município vizinho de Palmas. Enfim, é um empreendimento de Palmas, tá? Apesar de estar em outro município. Ele está 99% de conclusão, tá? E como toda obra que tem esses ajustes finos, especialmente hotelaria, porque multipropriedade, ele, no final do dia, ele nada mais é do que um funcionamento de um hotel. Você tem ajustes finos que envolvem decoração, que envolvem detalhes específicos, que envolvem treinamento de equipe que vai estar lá para atender ou o multiproprietário ou o cliente do hotel. Enfim, tem várias nuances que é diferente de uma incorporação, onde você não tem esse serviço continuado, ou você não tem essa necessidade de entregar algo tão refinado ou tão detalhado. Então, atrasa um pouco. A ideia é que esse empreendimento seja entregue antes da virada do ano, e essa é o que a gente está correndo, para poder ter um Réveillon lá, né, para poder ter de fato uma inauguração no mês de dezembro e as pessoas poderem usufruir da sua fração e poder viver ali no o clima de hotel que é. E mas pode ser que, de novo, a gente tenha que escorregar isso para o ano que vem, não é a ideia, e aqui a gente está bem otimista que a gente é capaz de fazer essa entrega dentro desse ano. Por que a gente fez essa assembleia? Justamente porque o hotel ainda não está em funcionamento e a gente tem optado por, vamos ajudar aqui o incorporador a poder usar esse caixa final para poder fazer esse detalhamento de, de obra e não começar a fazer as amortizações mais pesadas do CRI.
mas a ideia é que isso morra aí a partir do mês do mês de dezembro, perdão, do ano de 26, mês de janeiro, para poder voltar a amortizar. Mas aqui o empreendimento está super bem vendido, carteira super boa, a obra está em vias de conclusão aí. É, então, essa é a motivação, Gil. Próxima pergunta aqui do Kaique. Gostaria de saber se a gestão não poderia chamar uma assembleia para suspender por 6 meses os dividendos, a fim de resolver os problemas do fundo e, quem sabe, melhorar em breve os rendimentos. Kaique, assim, sendo super honesto, eu acho que a gente já está num platô interessante aqui para solucionar os problemas do fundo. Obra, ela não necessariamente você precisa ter o caixa total da obra disponível naquele determinado mês, né? Você pode ir colocando dinheiro em obra ao longo da obra e você não tem muita utilidade de ter esse dinheiro de uma vez só. E então isso não ia mudar o fato de a gente ter que distribuir menos dividendos, porque as operações, enfim, estão em incorporação, elas ainda não têm dividendo, destravamento de caixa para poder fazer a distribuição de dividendos. Não acho que seja interessante fazer isso. Tem a única operação que requer um recurso maior, que é a Mar à Vista, tá? Que essa sim, enfim, poderia fazer sentido fazer alguma coisa diferente, mas não zerar os dividendos do fundo, mas trazer um investidor de fora para poder dar fôlego nessa operação. Agora, de resto, a gente já tem basicamente Barbosa, o dinheiro já comprometido, Mariana Maria comprometido, é, Riacho Doce, em algum momento, pode ser que seja necessário a gente para poder aportar. De Paula, pode ser que, a depender da solução, também seja necessário aportar. Mas se eu tivesse excedente de caixa no fundo hoje, eu ainda não estou pronto para fazer aportes em certas operações. Então, não acho que tenha muito, não seja benéfico fazer essa distribuição, parar a distribuição de dividendos. Próxima pergunta aqui. Continua de pé a expectativa de R$ 1 por cota em 24 meses? Continua. Eu acho que é factível, tá? A gente pensar em R$ 1. Acho que é bem possível, sim, a gente pensar nisso em 24 meses. Aí até aproveitando, né, uma pergunta correlata aqui de outra pessoa, do Adelmo, qual a expectativa de entrega de dividendos para os próximos meses, né? Como estão as vendas e distratos? Né? O guidance, eu acho que ele permanece muito parecido com o que a gente tinha soltado lá atrás. Vamos revisar esse guidance para poder mandar, mas acho que na faixa dos 40 centavos, que é o que a gente tem distribuído, com exceção desse IPCA aí negativo, que estava fora da perspectiva aqui da gestora. Porque a gente ainda não tem nos próximos 6 meses, a gente tem a entrega de Nilo, que é um desligamento de, ok, 12 a 13 milhões de reais aí que voltam para o caixa do fundo, que obviamente ajuda. Tínhamos uma expectativa eventualmente de resolver Barbosa nesse período também, mas isso foi frustrado. Então, eu acho que a gente não vai ter nos próximos 6 meses algo tão diferente do que a gente tem hoje. Talvez alguns centavos a mais, mas acho que o 40 centavos é o basal aí para os próximos 6 meses. Ok. Próxima dúvida aqui. Uns meses atrás houve uma GE para liquidação do FDIC Residence. Qual a possibilidade disso acontecer? É, a gente está, isso é uma reestruturação, tá, que a gente tem feito, que são as obras do Hard Rock lá, que a gente já falou. A ideia é eventualmente fazer uma reestruturação onde a gente saia dessa posição de crédito e passe a uma posição de detentor de fração, com um foco maior num dos empreendimentos, que é um empreendimento de Ilha do Sol, que está mais perto da conclusão. Então, isso depende de outros investidores, não é uma coisa exclusiva da URCA. Estamos em conversas, então existe uma possibilidade disso acontecer sim. Ok. O Carlos aqui, tem como informar por que esse valor aportado em obras não aumenta o VP do fundo, já que o dinheiro fica no fundo? O VP do fundo ele tem uma série de nuances aqui. É Carlos, Bruna? Isso. Carlos, tem uma série de nuances, né?
Então você tem remarcações de papéis, tanto para cima quanto para baixo, que tem a ver também com aumento de NTNB, que tivemos aí um aumento grande da NTNB no último mês. Enfim, ele é uma conta um pouco mais complexa do que simplesmente ir somando PUs por accrual de juros, né? Então, tem outras coisas que são levadas em consideração e tem algumas remarcações que são feitas também, né? O FDIC Residence Club sofreu uma remarcação para baixo, não tão relevante, mas sofreu. Então, tem certas coisas que vão compensando o accrual dos juros aqui. Ok. É, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. É que o chat vai caindo um pouco para baixo. Deixa eu pegar aqui a. É possível descrever no relatório o que foi gasto em outros custos e despesas descrito na DRE? É, eu acho que eu posso dar uma olhada na linha, mas normalmente está relacionado os custos são gestão, administração, os custos de taxas do fundo, Ambima, B3, auditoria do fundo, custódia, controladoria, tem algumas, são basicamente prestadores de serviço, custos jurídicos, que envolve também os advogados, enfim, é isso, mas eu acho que dá para olhar lá e ver se faz sentido detalhar, mas são vários picados, assim. Perfeito. Ah, qual a previsão de finalização de Mariana Maria? Mariana Maria era uma obra de 12 meses quando a gente começou os aportes, que foram 4 meses atrás, então a gente deveria estar entregando Mariana Maria de 8 meses a partir de agora, novembro, que seria então mês de julho do ano que vem. Tá. Em benefício do tempo aqui, né? Como a gente tinha comentado, eu vou fazer a última pergunta. E aí eu já aproveito para pedir que as perguntas que não tenham sido respondidas, e eu tentei pegar uma de cada participante da live para não concentrar em uma pessoa só ou em poucas pessoas, mandem para a nossa caixa de e-mail e a gente vai respondendo para vocês, tá? Então, a última pergunta aqui, em outubro, o fundo não deixou nada em caixa? Quanto foi deixado? Lembrando, né, que é o relatório de setembro, então as informações de outubro ainda não foram concluídas. Mas sempre tem alguma posição de caixa fica, né, por volta de 1,5 milhão de reais, que de novo, às vezes que às vezes é realocado em alguma outra operação. Então tem a informação de outubro, a gente ainda não disponibilizou, mas enfim, o fundo normalmente ele sempre recebe uns 2,5 a 3 milhões de reais em caixa, que voltam para as operações. Então, se não voltou tudo, ficou no caixa. Daí a posição final eu não tenho aqui para passar. Perfeito. Roscar, se quiser fazer alguma consideração final, a gente encerra a live agora. É, Vamos lá. A gente está, de novo, né, nessa dinâmica já tem alguns meses, né, acho que tem por volta de 5 meses aí que a gente deu essa guinada aí que despencou os dividendos e, enfim, tivemos essa resposta na cota de mercado, mas a gente, o trabalho que a gestão tem feito, que é de dia e noite, que resolver os problemas dentro do fundo, acho que a gente tem conseguido, tá? As respostas, infelizmente, elas não são rápidas por dois motivos, né? Os problemas eles podem ser complexos porque dependem de pessoas, dependem de negociações. Essas negociações às vezes levam mais tempo do que a gente gostaria, ou às vezes elas chegam num ponto onde não tem mais negociação, que, por exemplo, foi um caso do de Paulo, né? Então foram meses negociando.
um formato que não foi um formato aceito. Então, não resta o que a gente fazer, né? A gente não vai continuar investindo num ativo onde ele está com um problema e se a gente não tiver uma mudança de rota, eu vou continuar tendo problema. Então, eu só vou estar colocando mais dinheiro em risco sem uma solução que seja pertinente para a gente. Então, a gente demora tempo e eventualmente chega num ponto onde a gente não consegue resolver. Ou é o caso, por exemplo, de Barbosa, que a gente levou tempo, mas conseguimos, junto com o incorporador, é, colocar mais garantias dentro da operação. E, enfim, agora as obras estão retomadas aí, já o mês de outubro já foi um mês legal de obra, novembro vai ser melhor ainda, porque pegamos aí ainda o mês de outubro não cheio de obra, então são coisas que levam tempo, né? Então tem a primeira parte da negociação, que é uma parte que leva tempo, e depois a própria obra, né? Para alguém conseguir enxergar e falar, poxa, essa obra está avançando, está indo bem, ou estamos chegando perto da conclusão dela, ou concluí-la, meses. Né? Então, o próprio Nilo, né? O Nilo era uma obra que estava relativamente faltando pouco dinheiro, estava faltando 1,5 milhão de reais, estava faltando, na verdade, perdão, estava faltando 3 milhões e pouco, mais 2 milhões veio de um outro investidor, 1,5 milhão de reais, mas que levava 4, 5 meses para acabar. Estamos aí, ainda dentro do prazo que a gente tinha dado lá atrás, mas ainda não concluímos. Então leva um pouco de tempo natural. Mariana Maria, uma obra que, como eu falei, para julho do ano que vem. Barbosa, outubro do ano que vem. Então, é tudo coisas que demoram. O próprio Mar à Vista é uma obra que vai ainda demorar 3 a 4 anos. Ela tem entregas parciais, né? Porque são oito prédios, várias casas. Demora. Então, a coisa não acontece do dia para a noite. E isso, às vezes, não acontece no prazo de resposta aí que o mercado, que os investidores desejam. Mas, de novo, estamos no caminho certo, estamos trilhando isso. Seguimos aqui motivados e trabalhando incansavelmente, como já falei todas as vezes que tivemos aqui nessa live. E vamos seguir nessa mesma toada. A ideia é que a gente consiga aí, com o passar do tempo, e não vai ser mês que vem, nem em janeiro, nem em fevereiro, mas com alguns meses de trabalho, alguns semestres de trabalho, conseguir entregar resultado para vocês. É Ok. isso, Bruno. Pessoal, eu encerro então aqui a live. Novamente eu reforço, quem não teve sua pergunta respondida, manda na nossa caixa. E só um comentário, eu vi aqui, acho que foi o Gabriel que comentou que não está encontrando o relatório gerencial para download nem recebendo. Então, já fica o recado geral. O relatório fica na nossa página, do fundo, né, no site da Urca. E quem quiser se inscrever para receber as comunicações, o relatório, na parte de baixo da página tem lá um campo de e-mail, nome, e aí automaticamente o relatório vai para o e-mail também, quando a gente faz o envio mensal, tá bom? Então é isso, boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite.